Prontinho, pode começar. Certinho. Só boa noite para quem está ao vivo, né? Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo depois. A gente vai para a nossa terceira aula de beneficiamento e tratamento de minérios, né, para concluir aí esse módulo com vocês. Na última aula, a gente falou um pouquinho sobre concentração, falou da gigagem, falou da mesa oscilatória. A gente encerrou ali na parte de separação e concentração magnética. Aí ficou ainda uma parte muito importante para vocês, que é a parte de flotação, que a gente não pode deixar de falar, porque vocês não viram essa parte de flotação em nenhuma outra disciplina, tá bom? Então eu vou passar para vocês de uma forma mais rápida essa questão da flotação, porque é muito importante, e depois eu pego aqueles tópicos especiais que tem na apostila de vocês, que fala do minério de ferro, do fosfato, do cobre, etc. Talvez eu não consiga concluir pelo prazo que a gente tem na aula, tá bom? Mas aí tá na apostila, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato, que eu tiro a dúvida de vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos métodos de concentração, né, o método mais utilizado, que é a flotação, né? A flotação ela é relativamente nova, né, começou ali em 1940, 50, né, ela teve uma difusão maior em 1970, né, então é nova, é uma técnica nova para mineração e ela já é utilizada em praticamente todos os processos. A questão da flotação, que com ela você consegue estar utilizando propriedades naturais ou induzidas dos minerais, sem alterar quimicamente falando, né? A gente trabalha com uma propriedade que é chamada de uma propriedade físico-química, que é a polaridade, né? Que já é natural ali dos minérios, dos minerais, né? De todas as substâncias, ou elas serão polares ou apolares. Só que a gente tem as naturais, são poucas que a gente tem. Por exemplo, o carvão mineral, ele é naturalmente hidrofóbico, a gente vai ver essa questão mais para frente. E tem aqueles minerais que não são, né, não tem essa propriedade da forma que a gente gostaria. Mas eu consigo induzir o mineral a ter, utilizando reagente. Esse reagente, apesar do nome chamar, né, chamar reagente, ele não vai reagir propriamente com o mineral. Ele vai somente envolver o mineral somente na sua superfície, né, como se criasse uma capinha ali no mineral, mudando a polaridade dele, mudando essa propriedade dele, e depois que faz o processo ali de flotação, esse reagente sai, ele é descartado, ele sai junto com a água ali e não atrapalha o meu processo. Então a flotação veio para suprir, né, esses métodos que não eram tão eficientes com uma concentração gravítica, a concentração magnética para todos os minerais. Por exemplo, a concentração magnética para o minério de ferro é muito boa, mas a flotação é melhor. A flotação você consegue trabalhar ela pela dosagem do reagente. Você consegue estar mexendo ali em mais variáveis do que a gigagem, do que a mesa oscilatória, do que os métodos gravíticos em geral e do que a parte de separação e concentração magnética e eletrostática. Nessa imagem aqui a gente tem algumas colunas de flotação, né? Essas aqui são redondinhas, né? São pequenas e a gente vai ver mais imagens aí que tem maiores. Então, essa flotação ela é aplicada a uma grande variedade de minérios. A gente pode falar que ela é aplicável a todos. Só que não é aplicada por questões de valores, né? Porque agora na flotação, além da gente ter que ter o equipamento para fazer a flotação, a gente vai gastar com reagentes, o que não gastava nas outras formas de concentração. Eu consigo fazer flotação com várias granulometrias atualmente. Antigamente não dava, antigamente os finos não davam para a gente concentrar, os finos iam todos para a barragem, a gente jogava fora. E alguns minérios aí, o maior teor está nos finos, que antes eram descartados. Atualmente já dá
para concentrar, e tem um alto valor, esses finos naturais ali. Então, entra aí a questão de granulometria, composição química e mineralógica, e principalmente as propriedades de superfície, que são as propriedades físico-químicas dos minerais. Aqui na imagem está mostrando um processo de flotação, né, num bekerzinho aqui, que o mineral se adere às bolhas de ar e vai sendo arrastado para cima. Né? A flotação, o pessoal pensa que é por densidade, mas não é. A densidade, ela influencia, mas a flotação em si não acontece por diferença de densidade. Ela vai ser por propriedade físico-química, que a gente vai falar ali mais para frente. Uma certa espécie mineral vai aderir a essas bolinhas de ar e vai subir, criando uma espuma aqui em cima. Isso daqui pode ser o meu mineral minério ou a ganga, independente, depende do meu processo ali. E eu vou estar separando daquela partícula mineral que ficou aqui embaixo, que é aquela que não vai gostar do ar. Ela vai preferir a água, como ela prefere a água, ela afunda. A outra partícula que prefere o ar, porque não gosta de água, ela vai grudar nas bolinhas aqui e vai subir, formando uma espuma com esse tipo de mineral. A eficiência aí depende da seletividade do processo de flotação. Está ligada ao fato desses minerais poderem apresentar essa característica, essa polaridade naturalmente, ou eu posso induzir eles com reagentes em diferentes graus de hidrofobicidade e hidrofilicidade. Vou explicar o que é cada um desses. O conceito de hidrofobicidade é aquele mineral que não gosta de água. Ele é hidrofóbico. Então, ele tem fobia de água, ele tem medo de água. Quando eu jogo água nele, ele não absorve a água. A água fica em cima, igual aqui ficou ao contrário a imagem, pessoal, perdão. É a B aqui que vai ser o hidrofóbico. A água não penetra no mineral, ela não é absorvida pelo mineral. O mineral não gosta de água, é como se ele fosse meio oleoso. Né? Então, a hidrofobicidade é aquela característica do mineral, a gente está falando aqui da mineração, né? Que não gosta de água, naturalmente. Ele não gosta de água, então, se eu jogar ele ali na minha célula de flotação, na minha coluna de flotação, eu vou ter as bolhas de ar, ele vai preferir a bolha de ar do que ficar na água. Na bolha de ar ali vai subir, enquanto aquele outro mineral que gosta de água vai ficar. Exemplo aí de mineral hidrofóbico, naturalmente, é a grafita, o talco, a molibdenita. A grafita, naturalmente, você joga ela na água, ela vai boiar, porque ela não gosta de água, né? Ela é hidrofóbica. Agora a gente vai ter também as espécies que são hidrofílicas, que são aquelas que têm afinidade por água. Então ela vai ser, né, molhada pela água, a água vai conseguir interagir com ela, igual está nessa imagem aqui da letra A. Né? A água, o líquido aqui, ele consegue envolver toda a partícula. O probleminha que a gente tem na flotação é que a maioria dos minerais são hidrofílicos, ou seja, eles gostam de água. São pouquíssimos os minerais que naturalmente não gostam de água, que são hidrofóbicos. Aí a questão de utilizar o reagente. Um exemplo de material hidrofílico que gosta de água é a apatita, que é o mineral minério que a gente tem aqui na região de Araxá, Patrocínio, Tapira, que é a apatita, nosso mineral minério de fosfato. Juntamente com esses conceitos de hidrofobicidade e hidrofilicidade, a gente tem a polaridade. Né? Então, a substância apolar, ela não gosta de água. Já a substância polar gosta de água. Então, a água é polar. Então, nela vai ter afinidade com minerais que são polares, que são hidrofílicos. O gás, a bolha gasosa, o ar, no caso, ele é apolar. Então, ele não vai misturar com a água, e aquele mineral que não gosta de água vai aderir a essa bolha de ar. Na química, substância polar reage com substância polar, e substância apolar vai interagir com substância polar. Então, se o meu mineral
é hidrofílico. É a mesma coisa de eu falar que ele é polar. Então, ele vai interagir com a água. Se o meu mineral é hidrofóbico, é a mesma coisa de eu falar que ele é apolar. Então, ele não vai interagir com a água. Ele vai preferir o gás que está ali, que no caso é ar. É ar comprimido. Mesmo que eles jogam ali, ele solta a bolinha e gera as bolhas de ar para carregar esse mineral. A flotação, então, pessoal, vai ocorrer na água. A água é o veículo. A água que vai conduzir os minerais ali. Aqueles que gostam da água vão continuar na água, vão descer por gravidade, né, pela própria densidade deles, eles vão descer. E aqueles que não gostam de água, que têm medo da água, assim que passar uma bolha, ele vai aderir naquela bolha e vai ser levado para a espuma. A máquina de flotação, né? Essa daqui é a mais comum, que é a célula de flotação. Ela vai ser uma espécie de um cubo, né? Onde as bolhas de ar são injetadas e por baixo ali, ou pelo rotor, que a gente vai ver mais para frente aqui, ó. Nessa imagem aqui dá para ver. E vai ter uma saída embaixo. Em cima eu vou ter um derrame dessa espuma com material que não gosta de água. Nessa imagem aqui dá para ver que nas bolhas tem um mineralzinho aqui vermelho, porque é aquele mineral que não gosta de água. E aqui embaixo ficaram os mineraizinhos azuis, que é aquele que gosta de água. Os que não gostam vão sair pela espuma, vai transbordar aqui e vai descer, e o que gosta de água vai sair por uma abertura aqui embaixo. Essa aqui, essa imagem maior, é uma visão da usina de Itapira, da, perdão, da flotação de Itapira, da mosaica de Itapira. Aqui é onde está saindo a espuma, que é, no caso da tapira, o concentrado. Né? A apatita, a gente consegue mudar a característica dela de gostar de água, faz ela gostar de ar, e ela vai sair aqui na espuma, ela vai sair por cima. Essa aqui tem uma calha que vai coletar todas os concentrados que estão saindo aqui, ele vai seguir o processo. Embaixo vai ter uma abertura, aqui embaixo, que vai coletar aqui o que não gosta do ar, né? O que não está sendo reagido, não está sofrendo reação ali para sair com o ar, vai sair com a água, que no caso da tapira é o rejeito, ok? A gente vai falar mais para frente disso daqui. Aqui é uma célulazinha de laboratório, né? Aqui tem o rotor, que é o que vai misturar essa polpa aqui, que vai ser água mais material sólido, mais os reagentes, e vai impelir o ar, que vai liberar o ar aqui, juntamente com o movimento circular, para movimentar esse material, para que ele não decante ali na célula, e as bolhas vão levar os minerais que não gostam de água e vai deixar os que gostam de água. Na de laboratório, a gente coleta a espuma, só consegue coletar o afundado, que ficou afundado depois que desliga. Na industrial, eu tenho a saída embaixo para coletar ali o mineral que não gosta de água, o mineral que a gente chama de afundado, nesse caso, e o que saiu aqui vai ser o flotado, que é o que saiu na espuma, que saiu por cima. A gente tem também colunas de flotação, são mais novinhas, as células são mais antigas. A coluna ela vai ter uma altura maior, por isso esse nome de coluna, e ela vai ser circular, né? E lá na tapira tem uma que não é circular, mas é difícil de ver coluna que não seja circular, porque na célula também acontece isso, do material decantar e acumular nos cantinhos da célula, por ela ter uma seção quadrada. Então, a coluna ela já foi desenvolvida para ser circular, para não ter cantinho, para que não tenha esse acúmulo de material. A coluna é maior, é mais alta, então eu tenho mais chance do meu mineral reagir ou com a água ou com o ar. A coluna ela vai ser ótima para material fino. Antes deles colocarem, né, a coluna para rodar, antes de estudarem aí a coluna, a flotação era feita somente nas células, e nas células de flotação, o fino não flota direito.
né? Como ele é muito fino, ele acaba sendo arrastado. Aquele mineral que eu não quero, por ele estar muito fininho, ele é arrastado ali junto com as bolhas e vai para o meu flotado, né? Eu posso estar contaminando o meu concentrado, ou, né, se o flotado for rejeito, eu posso estar arrastando mineral útil ali para o rejeito também. Aí inventaram, né? Colocaram ali a coluna, que ela vai ter uma altura maior, bem maior, tá, pessoal? Que são vários metros, e a seção circular. Aí não vai ter esse acúmulo. Isso daí aumenta o tempo que o meu material tem para reagir. Então eu consigo flotar os finos. Então aí eu já perco aí, né, aquela questão da dificuldade de flotar fino. Na coluna de flotação eu consigo flotar os finos. E o meu fino, né, já vai estar ali, nossos minérios, principalmente aqui da região de Araxá, são finos. A gente tem muito fino e fino natural. Então foi um grande ganho para a mineração em geral, ou a utilização dessas colunas de flotação. Falar um pouquinho sobre os reagentes. Então, na coluna, na célula, na flotação em geral, eu vou ter bolhas de ar. Essas bolhas, elas arrebentam. E eu preciso que elas fiquem inteiras até chegar lá em cima na espuma e sair e ser coletado. Então, eu preciso de um reagente para estabilizar essa bolha, que nada mais é do que um reagente que a gente chama de espumante, porque ele faz espuma, que é um sabãozinho, né? Uma espécie de um sabão. Então, eu vou ter ali como reagente principal em toda a flotação o espumante. O espumante vai trabalhar na formação e na estabilidade das bolhas. Além do espumante, eu tenho outros tipos de reagentes que eu trabalho de acordo com a característica do meu minério. Eu vou ter um reagente que a gente chama de coletor. Esse coletor, ele vai trabalhar hidrofobizando seletivamente as espécies. O que que é isso? Ele vai pegar aquele mineral que gosta de água e vai fazer ele não gostar mais. Porque o coletor, ele tem dupla característica. Aqui mais para frente vai ter uma imagem. O coletor, ele é uma substância química que vai ter dupla característica. De um lado aqui está representado por átomos vermelhinhos, que seria o oxigênio, eu tenho uma parte polar. Essa parte aqui é polar. O restante dele é apolar. Então a gente chama essas substâncias de substâncias anfóteras, porque elas têm dupla polaridade. De um lado ela é polar, de outro ela é apolar. Então ela consegue reagir tanto com o polar quanto com o apolar. E ela vai reagir de uma forma que ela vai aderir àquela partícula e vai mudar a polaridade dela. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Aqui, ó. Vocês conseguem ver meu mouse aqui mexendo? Sim, Sim, conseguimos. sim, sim. É. Aqui é uma partícula, certo? Esse pirulitinho aqui é o coletor. A parte redonda é a parte polar. E a parte retinha aqui, que seria um pauzinho do pirulito, é a parte apolar. Como o meu mineral é polar, ele gosta de água, ele vai reagir com substância polar que gosta de água. Então, por isso que ele vai conectar o coletor aqui a parte da bolinha, certo? O que que ficou de fora aqui dessa partícula? Ficou só os palitinhos. Esses palitinhos são apolares. Então, a superfície desse conjunto agora é apolar. Entenderam? É como se eu vestisse uma roupinha nesse mineral e ele agora não gosta mais de água. Ele vai gostar de ar. Como a parte de fora ficou apolar, na hora que a bolha passar, olha aqui o que ele fez. Ele agarrou na bolha. Porque a superfície dele agora é apolar. Depois que arrebentar essa bolha, depois que sair ali na espuma,
esse coletor vai embora, junto com a água, né? E vai ficar só o mineral. Então, eu mudo ali instantaneamente a propriedade de superfície. Eu vi essa roupinha no mineral e ele não vai gostar de água mais, ele vai subir com a bolha. Depois que a bolha arrebentar lá na frente, ele volta a gostar de água naturalmente. Ou seja, ele não tem nenhuma alteração química nele, é só superfície, é só por fora. Por que que a gente fala que é seletivamente? Porque eu tenho um coletor específico ali para cada mineral. Né? Se eu jogar um coletor X ali, ele vai pegar só um tipo de mineral, ele não vai pegar outro. Então eu consigo fazer a seleção. Ó, eu tenho 4 minerais que gostam de água e eu preciso separar um deles. Eu vou colocar o coletor que vai reagir com esse, ou seja, vai vestir a roupinha nesse e vai esquecer os outros. Ele não vai ver os outros, ele vai pegar só esse. Aí esse vai subir e os outros vão descer. Ok? Além dos coletores e dos espumantes, eu tenho os modificadores, que são os moduladores de pH e os depressores. O modulador de pH ele vai controlar o pH da polpa. Tem mineral que flota melhor em pH ácido e tem mineral que flota melhor em pH básico. Então eu preciso estar controlando ali a acidez da minha polpa. Exemplo, o nióbio que a gente tem aqui na nossa região. O nióbio ele flota melhor no ácido. Então, a flotação do nióbio acontece num meio mais ácido do que os outros minerais. Então, eu preciso colocar um modulador de pH ali para deixar um pouquinho mais ácido, para que eu tenha uma flotação de melhor qualidade. E outros minerais já flotam no meio mais neutro ou mais básico. Então, eu tenho que estar controlando o pH da polpa para que eu consiga estar separando uma espécie mineral da outra. Além desse modulador de pH, eu tenho o depressor. O depressor, ele inibe a ação do coletor. Quando eu tenho lá os 4 minerais, eu vou pegar o coletor para pegar um deles. Eu preciso do depressor para fazer os outros 3 aqui não ligarem com o coletor. Então, esse depressor ele vai pegar aquele ali que já gosta de água e vai afundar ele. Por isso que é depressor, né? Vai deprimir ele, vai jogar ele para baixo. Para o coletor pegar somente aquele que eu quero e levar para cima. Falando assim, a gente pensa que é umas substâncias loucas aí, umas coisas mais difíceis de se encontrar, mas são substâncias comuns no nosso dia a dia mesmo. A gente vai ver mais para frente aqui. Então, nessa imagem eu tenho a... Opa, passou direto. Só um minuto. Aí. Nessa imagem aqui eu tenho mostrando a ação do coletor, hidrofobizando a partícula, ou seja, fazendo a partícula que gosta de água não gostar mais, para ela boiar, para ela poder aderir na bolha e boiar. E aqui eu tenho um depressor, né? Que é uma partícula que já gosta de água, o depressor vai lá e pega ela e deixa ela mais afundada, para ela ir para baixo e deixar o coletor pegar somente a que eu quero que ele pegue. Na hora que o coletor pegar ela, ela vai aderir à bolha de ar e vai subir. Passar isso que eu já expliquei, tá, pessoal? Sobre os coletores, ele é o mais importante reagente na flotação, porque ele vai possibilitar ali que eu pegue aquela partícula que não gosta, que gosta de água, e ela comece a gostar do ar para aderir na bolha e subir. Olha os coletores, pessoal. Amina primária, diamina, heteramina, heterdiamina, são aminas, né? São elementos, são substâncias aí naturais, né? Que podem ser retiradas de vegetais. O espumante, né? Ele vai ter ali o serviço de manter a bolha forte para que ela consiga levar o mineral para cima. É um sabãozinho, né? Ali ó, tem óleos de pinho, álcool, poliglicóis, é uma espécie de um sabão. Aqui está mostrando como é que acontece na bolha. Né? Quando a gente faz bolinha de sabão, acontece isso daqui. O sabão que eu coloquei é uma substância anfótera. É uma substância que tem uma parte polar e uma apolar.
Aí ela pega na água aqui, o que está aqui no meio desse desenho é a água, e deixa o ar lá dentro. Aí forma a bolinha de sabão, que é um filme fininho de água envolvido pelo sabão. Ela vai estourar porque com o tempo aí ela vai perdendo a estabilidade, estoura mesmo, né? Não tem jeito. Mas ela mantém a bolha por mais tempo do que se eu não tivesse ali o sabão. Dentro da célula de flotação é a mesma coisa. Se eu não tiver o espumante, eu vou até ter as bolhas, só que ela não vai ficar estável, ela não vai conseguir durar o tempo que eu preciso para que ela pegue o meu mineral e arraste ele para a espuma. A questão aqui do espumante, pessoal, a gente precisa achar uma concentração ideal para ele. Não posso colocar espumante demais, não vou gerar bolhas muito pequenas que não vão conseguir pegar a minha partícula mineral e levar para a espuma. Não posso colocar de menos, porque senão as minhas bolhas não vão ter estabilidade para subir, não vai ter força para levar o meu mineralzinho lá para cima. Eu preciso de uma quantidade que seja suficiente para pegar esse mineral e levar ele lá para cima. Outra coisa que eu preciso verificar é que não aconteça a coalescência. O que é essa coalescência? É a junção de bolhas, né? Duas bolhas juntar e fazer uma bolha grande. Quando isso acontece, eu perco a área de contato. Duas bolhas têm uma área de contato maior do que uma bolha grande. Uma bolha só. Porque duas bolhas conseguem levar ali dois minerais. Uma bolha só, né? Grande só consegue levar um. Então a gente tem que evitar que essas bolhas fiquem grandes demais, porque eu vou estar desperdiçando o espumante e não vou conseguir levar o meu mineral lá para cima. Certo? Os modificadores, como a gente falou, né, melhora a seletividade e recuperação durante a flotação, porque ele vai selecionar ali qual que eu quero, qual que eu não quero. Ele pode favorecer ou inibir ali a adsorção do coletor. Ele promove a dispersão das partículas, que se elas estiverem todas juntinhas ali, o coletor não vai reagir com elas. Então, tem alguns modificadores que eles trabalham ali para separar as partículas umas das outras. Eles podem ser reguladores de pH, podem ser substâncias orgânicas ou inorgânicas, entre outras características. Um exemplo aí, o modulador de pH, né, vai ser ou um ácido ou uma base, certo? Se eu quiser deixar o meio mais ácido, eu vou colocar um ácido. Se eu quiser deixar ele mais básico, eu vou colocar uma base. Aqui alguns exemplos, ó, a galena, que é o mineral minério de chumbo. O regulador dela é um NaCO3. O consumo dele é baixo, pessoal. É 375 gramas para cada tonelada de minério. Já aqui o minério de cobre, o regulador dele é um CaOH2, que é uma base. Na classe química aqui, ele é uma base. Então, eu vou precisar, né, de um ambiente mais básico para flotar o cobre, com pH mais alto, certo? Eu consumo ali, ó, 950 gramas por tonelada. Já o níquel, eu já preciso de um ambiente mais ácido. O meu regulador é um ácido, H2SO4. Então, esse ácido aqui vai deixar o meio mais ácido para que ele flote melhor. O consumo já é maior, é 2 quilos ó, por tonelada. Então, a gente vai colocando aqui de acordo com as características do mineral. Como é que eu sei essas proporções aqui? É teste. É teste. Muito teste em laboratório, muito teste em planta piloto, muito teste dentro da usina. Até que uma usina roda redondinho, gente, ela perde material demais. Então, o início de operação, a gente tem muito prejuízo, porque até que você consegue adequar o processo, saber quanto que vai gastar, conhecer realmente a reação do seu minério dentro da usina, você perde muito material. E é tudo teste. Né? Eu vou testar aqui um modificador de pH. Aí ele tá ótimo para mim. Mas aí aparece outro no mercado prometendo mundos e fundos que é bem melhor.
eu não posso simplesmente ir lá e trocar. Porque cada minério tem suas características. Igual eu já falei em aulas passadas, mesmo sendo o mesmo minério, o mesmo ali, tudo é fosfato, mas o local que ele está influencia, muda algumas características dele. Então, às vezes, eu tenho a mesma classe química ali para reagentes e um vai ser 100 vezes melhor do que o outro. Eu só vou conseguir saber isso fazendo teste. Então, antes de trocar um reagente, tem muito teste envolvido. Tem que fazer muito teste para que não tenha prejuízo. Aqui é a rocha fosfática, o regulador é a soda, NaOH, e a gente consome aí 1,8 kg por tonelada de minério que roda na usina. Na rocha fosfática, a gente vai ter ali como reagente principal, né, o modulador de pH, que é a soda, o NaOH. Eu vou ter o óleo, um óleo de pinho, um óleo vegetal, que vai ser o espumante. Aí eu misturo óleo com soda, vai virar um sabão. Eu vou ter um sabãozinho ali, né? A soda vai estar, além de modulando o pH, ela vai estar ajudando ali na formação das bolhas. E o coletor, pessoal, ali da nossa rocha fosfática, é o amido de milho. Então, os reagentes ali são coisas cotidianas, né? O mais diferente que a gente vai ter aí é o NaOH, que é a soda. Mas misturar a soda com o óleo, virou um sabão, uma espécie de um sabão, e o coletor é o amido de milho, é o fubá. Esses são os reagentes utilizados na flotação de rocha fosfática. Precisa ter medo, o pessoal morre de medo dos reagentes, não precisa ter medo. É lógico, tem alguns minerais que vai ter ácidos, né, mais fortes aí como reagentes, mas no geral são reagentes mais tranquilos, não vão ali prejudicar o meio ambiente, não vai prejudicar as pessoas, até porque a dosagem é baixa. Imagina 1 tonelada de material, você vai usar 300 gramas. É pouquinha coisa, né? Então é uma concentração baixa aí. Mas na flotação já faz diferença. Se você não colocar essas 300 gramas aí, não vai flotar. Os depressores, como eu falei para vocês, ele vai deprimir algumas partículas para o coletor não pegar elas, né? Por razões óbvias, você vai ter que colocar ele antes, porque senão vai virar uma briga de depressão com coletores, vão brigar entre si ali e não vai pegar os minerais. Então aí tem ali a sequência desses reagentes, qual que eu ponho primeiro, qual que eu posso colocar junto, qual que eu tenho que colocar depois. Então, geralmente, né, 90, todas as vezes que vai usar o depressor, você coloca o depressor antes, às vezes até antes de colocar na célula de flotação, né? Ali mistura num tanque antes o depressor, depois joga na célula, coloca o coletor e por último o espumante. Ou o contrário, coloca o espumante e depois o coletor. Depende do mineral, depende da sua usina, depende do seu processo, porque os minérios são diferentes. Aqui uma comparação, né? Concentração do depressor versus a recuperação. Então, eu tive uma recuperação muito boa aqui, ó, com uma certa quantidade de depressor. Aí a gente vai seguindo o gráfico. Chega uma hora, pessoal, que não adianta eu aumentar a quantidade de reagente. Por eles serem substâncias anfóteras, que têm duas características, se eu colocar reagente demais, eles começam a reagir entre si. Ao invés daqueles pirulitinhos lá pegarem o mineral, eles vão começar a se unir e fazer o que a gente chama de micela, que é uma união deles. Aí eles reagem entre si e esquecem do mineral. Aí a minha recuperação cai. Esse gráfico mostra isso. Ó. Até ali 200 ppm de concentração, eu tenho uma recuperação de quase 100%. Passou de 200, não, perdão, pessoal, de 2.000 aqui, foi para 3.000, já teve uma queda muito significativa, caiu ali para 70%. Se eu continuar aumentando, ó, se eu dobrar a quantidade de depressor, a minha recuperação cai para 50%. E assim vai. Então a gente tem uma concentração ideal para cada minério. Nesse outro gráfico aqui, está comparando o tempo de flotação com a recuperação.
eu também tenho um tempo ideal. Depois desse tempo, se tiver alteração, é muito pouco, é muito baixa. Aqui embaixo está em minutos o tempo de flotação e aqui a recuperação em porcentagem. No primeiro momento aqui, ó, em 1 minuto, eu consigo, com o depressor, né, com o reagente aqui, cerca de 50 e poucos por cento de recuperação. 2 minutos eu já vou aumentando. O ideal aqui, ó, 4 minutos eu chego a 90% de recuperação. Passou disso, eu mantenho. Então já não adianta mais. E aqui sem o depressor. Né? Nesse caso aqui, sem o depressor, né? Também a 4 minutos ali, ele vai ter mais ou menos a mesma recuperação com o depressor. Passou disso daqui, ele já não altera mais a recuperação. Então eu tenho um tempo ideal e uma dosagem ideal, não somente do depressor, de todos os reagentes. Só consigo fazer isso, só consigo desenhar, projetar isso daqui com teste. Teste em laboratório, teste em planta piloto e depois jogar na usina para ver se dá certo. Porque às vezes, né, às vezes não, muitas das vezes, a gente não consegue repetir no macro o que você fez no micro. No laboratório está tudo perfeito, corre tudo certinho, na hora que você joga na usina não roda. Né? Porque eu tenho outras variáveis ali que eu não tenho no laboratório. Né? A grande escala é uma delas. Né? A gente tem que tomar cuidado aí, porque quando você joga para grande escala, pode ter perda. A gente tem que pensar até nisso. Agora, sobre a máquina de flotação, o que ela tem que fazer? Ela tem que manter as partículas em suspensão, ela tem que ter um agitador ali nela. Esse agitador pode ser um rotor que fica girando, ou pode ser o próprio ar que está sendo injetado ali, faz essa movimentação, porque se eu não deixar essas partículas suspensas, né, lembra da polpa? Polpa é água mais material sólido. Esse sólido vai descer, vai acumular ali no fundo e eu não vou conseguir flotar. Então, eu tenho que manter as partículas em suspensão. Tenho que gerar e dispersar as bolhas de ar, aí vai ter aí uma entrada de ar, né? A maioria das vezes nesse próprio rotor, né? A gente fala que está impelindo o ar, está entrando o ar ali para a sua célula de flotação, e eu preciso coletar seletivamente e transportar o mineral de interesse, seja ele pela espuma, se ele for flotado, seja ele pelo afundado, o que sai embaixo. Aí depende do meu mineral. Na imagem eu tenho aqui células de flotação, né? As células a gente utiliza elas em série, aqui entre elas não tem separação, tá bom? Aqui é tudo aberto, que aí vai passando o material que não flotou na primeira célula, ele vai para a segunda, ele vai tendo mais chance de flotar, e depois eu recolho ali e faço tudo, um flotado só e um afundado só. E a coluna, né, a coluna de flotação. Aí a coluna ela já é sozinha, mas a capacidade dela aqui é quase que a mesma dessa bancada toda aqui de células de flotação, que a coluna é muito grande. Aqui a simbologia para fluxograma, né, das células e de colunas de flotação, no geral é essa simbologia, vocês já devem ter visto aí fluxogramas, a gente falou em aulas anteriores, que é o desenho do processo. Aí a gente utiliza símbolos para não precisar ficar escrevendo a célula de flotação, coluna de flotação, e para ficar melhor o entendimento. Aí a célula vai ter esse símbolozinho aqui, a alimentação dela é aqui, né, na parte lateral esquerda, ela parece um envelopinho, esse desenho aqui, ele está simulando a espuma descendo, como se a espuma tivesse transbordado e saído aqui. Então, aqui vai mostrar aqui para a gente, lá no fluxograma, que a espuma sai para baixo, mas não é, tá, pessoal? Ela vai e transborda. Aqui também que parece um envelopinho, ó, tá fazendo a simbologia da espuma transbordando. A coluna, né, também vai ter essa espuma transbordando, que é nessa parte de cima dela aqui, e embaixo aqui eu vou coletar o meu afundado, o que não flotou. Temos dois tipos de flotação. A flotação chamada direta
é aquela que o meu concentrado vai ser o flotado. Ou seja, o meu mineral de interesse vai sair na espuma. Exemplo, fosfato. O fosfato, ele flota o concentrado. Então, o meu concentrado é a espuma. O nióbio, o meu concentrado é a espuma, porque ele também é flotado, certo? Tanto faz se é na célula de flotação ou na coluna. Já a flotação reversa é o contrário. Eu vou flotar o rejeito. O que vai sair na espuma é o que eu vou jogar fora. Exemplo, minério de ferro. Aí entra a questão da densidade. O minério de ferro é mais denso, é mais difícil você flotar ele, levar ele para cima, por causa dessa densidade. Não é a densidade que separa ele do meu rejeito. O que separa aí, que faz a separação é a polaridade, mas a densidade interfere. Como ela interfere, é mais fácil eu jogar o minério de ferro para baixo e tirar ele no afundado do que eu jogar ele para espuma e tirar ele no flotado. Então, no caso do minério de ferro, eu floto a ganga, eu floto o rejeito. Eu, vai sair na espuma ali o que eu vou jogar para minha barragem. E no afundado vai sair o meu minério de ferro, vai sair o meu mineral minério, que é a hematita. Ok? Tanto faz se é na coluna ou na célula de flotação. Tá dando para entender, pessoal? Tá sim. Qualquer dúvida pode perguntar. Aqui o funcionamento da célula, né, ilustrado. Aqui eu tenho uma alimentação aqui na lateral dela. Aqui na alimentação, na imagem que vocês vão ver que tem minerais azulzinhos e vermelhinhos, né, são duas espécies aqui. As bolhas estão sendo mostradas aqui branquinhas. As bolhas vão captar aqui os minerais que gostam de ar, que não gostam de água, né? E vai levar eles para cima, transbordando aqui, e eu tenho um produto aqui chamado flotado, aqui no número 2. Número 1 é alimentação, número 2 eu tenho um produto que é o flotado. Aquele mineral que não gosta de ar, que prefere a água, ele vai ficar aqui no fundo e vai sair aqui numa abertura aqui no fundo, que é a número 3, que são os afundados. Nesse modelo aqui do exemplo, a aeração vem por baixo. Algumas outras células, a aeração pode vir aqui junto com o agitador. Aí depende do modelo, certo? Então, a célula de flotação era simplesmente isso daqui. Aqui um esquema de uma, né? Essa daqui é o tipo cell to cell, que é aquela que é aberta. Ela vai ter ou um vertedor pequenininho aqui, ou ela vai ser toda aberta para o material passar. Nessa daqui, a injeção de ar é pelo rotor. A injeção de ar vem junto aqui com a movimentação. O motor fica aqui, né? Aqui tem uma polia e vai estar girando ali, fazendo esse rotor rodar, e tem a injeção de ar aqui dentro. O flotado é coletado pelo transbordo aqui e o afundado no final aqui da minha bancada da minha da minha sumiu a palavra, das minhas células aqui, vai juntar o afundado e o flotado vai sair ali na espuma e vai ser coletado e levado para outro caminho diferente do afundado. A coluna, né? Em 1981 ocorreu a primeira implantação dessa coluna, industrialmente falando, né, lá no Canadá, na flotação de molibdenita. No Brasil, foi por volta de 85, 90 que começou a utilizar a coluna de flotação. A coluna vai ter um funcionamento muito parecido com a célula, a diferença aqui é o tempo. Devido ao tamanho da coluna, os meus minerais vão ter mais tempo para reagir com os reagentes, vai ter mais tempo para flotar. Então, eu consigo ali ter uma eficiência maior, porque eu tenho mais tempo para esse material trabalhar ali com os reagentes, então eu consigo separar mais. Aí que entra aí a questão dos finos. Na célula, eles acabam sendo arrastados pela bolha, mesmo sendo hidrofílicos. Já na coluna não vai ter isso. Porque ele pode até ser arrastado até uma certa altura, só que ele não vai conseguir chegar lá em cima.
Aqui em cima eu tenho uma água de lavagem, que é um chuveirinho, com uma água bem levinha ali, que vai lavando essas bolhas para pegar aquela partícula fininha que subiu por arraste e ela cair. Aí joga a água, ela sai da bolha e cai lá para baixo. Aí ela vai sair aqui embaixo. Né? A fração não flotada, que é o afundado. Aqui em cima vai transbordar a bolha, junto com aquele mineral que não gosta de água, que aderiu à bolha, e eu vou ter a fração flotada. Certo? Nas mineradoras mais antigas, aí, que a gente tem as fábricas mais antigas, os primeiros concentrados aí que eles rodaram, os primeiros rejeitos que eles jogaram fora, não eram muito bons, porque não tinha essa flotação de coluna, era a flotação só de célula. Então, as barragens mais antigas, né, com o tempo, elas podem ter mais teor do que a própria mina, por causa desse material fino, que antes não era flotado, que foi sendo jogado fora, até a implantação da coluna. Atualmente, a maioria aí dos processos faz a separação ou joga diretamente o fino já para a coluna, já coloca ele para ir para a coluna e o material mais grosseiro para a célula, ou eles fazem um processo ali que pega o rejeito da célula e joga na coluna para fazer a última limpeza, para ver se consegue recuperar um pouquinho mais de material. As variáveis da flotação é o que eu consigo estar modificando, trabalhando ali para aumentar a eficiência do meu processo, que é a dosagem e condicionamento de reagentes, aumentar, diminuir, trocar o pH, de acordo com o comportamento do meu mineral minério, se ele vai gostar mais de um ambiente mais ácido, se ele vai gostar do mais básico, concentração de sólidos, né? Entra aí a porcentagem de sólidos. Na flotação, pessoal, ela gira em torno de 30% a 33%, é muito mais água do que sólido, porque senão ela não vai conseguir flotar. E eu trabalho ali, né, por volta desses 30%, de acordo com o material que eu vou flotar. Né? O minério de ferro, por exemplo, eu preciso colocar uma porcentagem de sólidos menor, porque ele é denso, ele precisa reagir, e entra uma série, outra série de fatores aí. Vazão de ar e profundidade da camada de espuma. Se eu jogar ar demais, eu posso criar bolhas demais, isso pode atrapalhar meu processo. Da mesma forma que se eu jogar ar de menos, eu não vou ter bolha suficiente para fazer a separação. Tamanho das partículas. Se ela tiver grossa demais, ela não vai ter, a bolha não vai ter força para levar ela até acima. Essa bolha vai arrebentar no meio do caminho, ela vai cair e vai para o afundado. Tamanho das bolhas, a mesma coisa. Se a bolha for grande demais, ao contrário do que a gente pensa que ela vai conseguir arrastar mais, no caso ela arrasta menos e ela estoura mais rápido. E o tempo de residência, que é o tempo que esse material fica dentro da minha coluna ou da minha célula de flotação para que ele possa reagir e ser separado. Na coluna, eu tenho um tempo de residência maior, por isso a minha eficiência é maior na coluna do que na célula. Na célula é mais rápido, porque a altura da célula é pequena, a célula deve ter ali por volta de 1,20 m de altura, não passa muito disso. A coluna já é maior, é 4, 5 metros, dependendo, aí até mais de 10 metros, 12 metros de altura. A gente vai ter os circuitos de flotação, porque eu não vou usar um processo só de flotação, porque eu vou chegar ali com material com teor baixíssimo para concentrar. E não é só numa célula, só numa coluna que eu vou conseguir essa concentração. Então eu faço um circuitozinho, que tem uns nomes estranhos, mas é fácil de entender, tá, pessoal? Eu vou alimentar a primeira célula ou a primeira coluna, né, a primeira bateria de células ali que recebe a minha alimentação, a gente chama de Hofer, que é a que vai fazer a primeira separação. Nela eu vou ter um concentrado com teor baixo e um rejeito com teor alto para ser rejeito. Então, o meu concentrado vai ter que passar por outra etapa e o meu rejeito também. Seguindo aqui, ó, eu pego o meu concentrado de baixo teor e vou jogar em outra coluna ou outra célula que a gente chama de cleaner, que vai fazer a limpeza.
né? Por isso que é esse nome, cleaner. Vai limpar o meu concentrado. O concentrado da cleaner vai ser o meu concentrado final, que agora eu já tenho um concentrado de teor alto. O rejeito da cleaner, ele volta o processo, que o rejeito dele é um rejeito de um concentrado. Então ele vai ter um teor alto por ser rejeito. Então eu volto ele lá para o começo do processo, ele volta lá para a RUF. Certo? Voltando aqui na RUF, o rejeito dela ainda tem um teorzinho. Né? Eu ainda consigo retirar um pouquinho mais. Aí eu jogo para outra bateria de células que a gente chama de scavenger. A scavenger vai limpar o rejeito. O rejeito da scavenger é rejeito final, é rejeito mesmo. O concentrado da scavenger, ele vai ter um teor parecido com a alimentação. Então ele volta aqui junto com o rejeito da cleaner lá para a primeira célula, lá para a RUF. Isso daqui é um básico, tá, pessoal? Isso daqui considerando um produto só. Eu vou ter circuitos de flotação com muito mais etapas, principalmente quando eu tenho subprodutos, que acontece muito. Que aí você pega ali o rejeito da primeira, vai ser a alimentação da segunda, porque aí na segunda eu já vou usar um reagente diferente, porque eu vou retirar um subproduto, aí já vai ficando mais rebuscado. Mas o princípio é esse daqui. Né? A primeira você faz a limpeza inicial, o concentrado dela precisa de uma limpeza para manter um teor bom, e o rejeito dela vai passar por outra etapa para ver se eu ainda consigo puxar um pouquinho mais de material útil para o meu concentrado. Aí eu posso ter outra etapa aqui depois do cleaner, que a gente chama de recleaner, né, que vai limpar mais ainda meu concentrado, e eu posso ter outra etapa aqui depois do meu scavenger, que a gente chama de scavenger 2, ou scavenger secundário, que vai, né, limpar o meu rejeito. A gente pensar, gente, mas eu vou limpar o rejeito? Imagina uma mina de ouro, né, o rejeito aqui saindo ouro, você jogando ouro fora. Então você volta o processo e roda de novo, porque o máximo que você conseguir tirar de ouro, melhor, porque o ouro tem um alto valor de mercado. Ok? Aqui mostrando a flotação direta, como aconteceria, né? A mesma coisa, ó. A Hofer, aí o concentrado da Hofer vai vir aqui para a cleaner, da cleaner passou por uma recleaner, e o concentrado dela é o concentrado final. O rejeito da Hofer vai para a Scavenger, o concentrado da Scavenger volta lá para a Hofer, e o rejeito da Scavenger é o rejeito final. Isso daqui aí vai dependendo do seu processo. O AN aqui em cima é a alimentação nova. É o que está chegando de novo. O restante aqui, ó, é rejeito da cleaner e concentrado da scavenger que está voltando lá para a minha alimentação primária. Isso daqui é uma carga circulante. Igual cria no moinho, eu vou ter uma carga circulante aqui na minha flotação. Ok? Para a parte de flotação, pessoal, é isso. Logicamente que, né, dá para aprofundar muito mais, né, vocês podem pesquisar mais, é só para vocês terem pelo menos uma noção da flotação, porque na apostila de vocês não falam muito de flotação, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato, né, e a gente vai conversando. Agora eu vou voltar para a apostila, né, que a apostila de vocês, ela fala sobre alguns minérios especificamente. Né? Agora eu volto para a parte da apostila, porque o beneficiamento, né, vai ser diferente ali para cada tipo de mineral, ok? Ok. Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. É muita informação, assim, de numa batela só, né? De uma vez só, mas acho que é o que a gente consegue entender um pouquinho. Então vamos aqui para os tópicos especiais.
né? Eu chamei de tópicos especiais, porque na apostila de vocês traz ali mineração de ferro, mineração de fosfato, mineração de bauxita, não, de grafita. Aí eu nomeei como tópicos especiais, porque lá tá como tópicos especiais, né? E eu vou voltar um pouquinho aqui na mineração, por exemplo, de fertilizantes. Ah, mas vou minerar fertilizante? Sim, né? O nosso fertilizante aí, que a gente utiliza muito no Brasil, é proveniente da mineração. O Brasil é uma grande potência agrícola ali, ele exporta muito material, muita planta, né? Muito vegetal aí que vem aí da agricultura, porém o solo do Brasil não é lá essas coisas. Nenhum solo aguenta, pessoal, porque a nossa população ela está crescendo cada vez mais. Se eu não tiver uma forma de fertilizar o meu solo, além de eu fazer com que ele fique infértil, que eu vou plantando, a plantinha para crescer precisa pegar o nutriente do solo. Depois que ela pega o nutriente do solo, o nutriente não volta para lá, se eu tiver numa plantação. Para ele voltar para lá, aí tem que ser, né? O boi come ali o matinho, aí ele vai, né? Soltar os excrementos dele ali, aí volta para a terra. Mas no caso da plantação não tem isso. Então a planta pega os nutrientes do solo para ela crescer e não devolve. Então o solo vai perdendo nutriente. Com o tempo, se eu não recuperar esse solo, se eu não fazer uma reposição aí desses nutrientes, o solo vai ficar infértil. Aí é uma das questões de eu precisar de fertilizante. Porque com a própria atividade da plantação, eu vou deixando o solo infértil, ok? E o nosso solo brasileiro, ele é bom, mas não é lá essas coisas. O brasileiro é insistente. Então ele utiliza ali o fertilizante para poder plantar. Porque se não fosse o fertilizante, ele não conseguiria plantar. Antigamente existia a época de fruta. Hoje em dia você tem fruta o ano inteiro. Né? Você tinha a época de goiaba. Aí a gente enjoava de comer goiaba, que tinha goiaba para todo lado. Depois tinha a época da manga. Aí a gente comia manga até não querer mais. Agora não, agora você vai na feira, você acha goiaba, manga, qualquer época do ano. Porque a gente precisa. Como é que faz para alimentar uma população que cresce a cada dia mais? Somente com agricultura orgânica, somente com agricultura de época, né, de colheita ali, de safrinhas, de safras delimitadas por épocas do ano. A gente não consegue alimentar a população. Então, aí a necessidade desse fertilizante. O fertilizante ele vai ajudar no crescimento, no fortalecimento e na maturação da planta. O Brasil é uma potência, exporta para caramba, então ele depende do fertilizante. Além de exportar, também tem o que fica no Brasil para o próprio consumo dele. Como é que é feito esse fertilizante? Ele utiliza 3 elementos químicos aí, que é o NPK. O N é o nitrogênio, o P é o fósforo, que vem do fosfato, e o K é o potássio, que vem, né, dos sais de potássio. O fósforo e o potássio são retirados pela mineração. Aqui no Brasil, né, as minas de fósforo aí são minas a céu aberto, que são as minas de fosfato. A gente tem muito aqui na região de Minas Gerais, um pedacinho de Goiás, e as minas de potássio, e elas são um pouquinho mais escassas no Brasil, a gente vai ter no Nordeste, em minas subterrâneas, com sal de potássio, certo? O agronegócio no Brasil, ele representa 1/3 da riqueza nacional, né? Com mais de 40% das exportações. Então, o agro no Brasil é muito forte. Se a gente não tiver os fertilizantes, a gente não consegue suprir essa demanda aí por alimentos, tanto para fora quanto para dentro do país. Então, a gente vai depender aí também de importação de fertilizante. Né? O fertilizante que é produzido no Brasil, ele é praticamente todo absorvido
pelo próprio comércio, o próprio consumo brasileiro, pouquíssimo é exportado, e o Brasil ainda importa fertilizante. Então, a importância aí da mineração do fertilizante, né, dos elementos químicos aí para fazer o fertilizante. A indústria nacional, né, ela está desenvolvendo aí, mas acompanhando a indústria agropecuária, que atualmente ainda é a principal atividade aí do Brasil. O Brasil exporta metais, tem outras exportações, mas a grande maioria da exportação dela, do Brasil, ainda é, né, agropecuária. Café, grãos de soja, milho, entre outros aí. Falando sobre o fósforo, né, a gente tem o ciclo do fósforo, teremos os fosfatos naturais, a gente tem aí como minério principal a apatita. Então, o fósforo vai ser retirado aí das minas de fosfato, que tem a apatita. Eu faço o fertilizante, a planta vai lá e absorve esse fosfato para o solo. Os animais consomem essas plantas e acabam voltando, né, esses nutrientes para o solo. No caso da plantação, já é mais complicado, porque eu não vou ter os animais ali, então eu preciso repor através do fertilizante, para compensar essas perdas de nutrientes que o solo está sofrendo. O Brasil é uma potência, onde se fala em fertilizantes. Na nossa região aqui, né, a gente vai ter várias minas. Aqui no slide eu não coloquei, né, mas tem grandes empresas aí, multinacionais, que fazem a extração do fosfato. Né? Exemplo, a Mosaic, a Eurochem, né, que estão trabalhando aí na área de fertilizantes. Desafios e oportunidades, né? A gente tem um modelo adaptado aí, fertilização adequada aos solos tropicais. A tecnologia está aumentando cada dia mais, né? A amostragem de solo para ver a quantidade que eu preciso estar adequando ali de nutrientes, né? Faz com que a utilização dos fertilizantes seja mais consciente para ajudar o solo e não prejudicar. A gente aproveita muito das rochas locais, não somente para o fertilizante, a gente vai ter também aí o calcário, por exemplo, que é um corretor de pH de solo, né? Tem vários produtos utilizados aí na agricultura que vêm da mineração, né? E a aplicação direta, minérios de baixa qualidade usados diretamente. Eu tenho alguns minérios aí que eu posso utilizar diretamente no solo para poder estar fertilizando ele sem precisar de todo o processo ali da concentração na mineração. Um pouquinho sobre a mineração de ferro. O minério de ferro aí, né, tem rochas economicamente viáveis para a obtenção do ferro metálico. A região de Minas Gerais tem muito. O minério de ferro aqui do Brasil, ele é um minério um pouquinho oxidado que ocorre em bandamentos, né? O minério de ferro ele vai ser listradinho, ele vai ser uma camadinha de hematita e uma camada de um mineral chamado jaspe, que é uma espécie de quartzo que contém o ferro, aí ele com ferro oxidado, aí ele fica avermelhadinho. Então eu tenho bandamentos de ferro. Então, o meu minério é esse daí, é um minério duro, difícil de retirar, preciso de explosivos, ocorre junto com a magnetita, e depois eu passo ali no processo a hematita, que é o minério de ferro, dos outros elementos. Uma curiosidade aí bem interessante é que as mineradoras de ferro estão ali trabalhando para não ter barragem. Infelizmente, aquelas barragens que romperam, né, que mataram muitas pessoas, eram de minérios de ferro. Então, para eliminar aí as barragens, o que, que eles estão fazendo? O rejeito aqui do minério de ferro é uma areia de sílica.
é uma areia de quartzo, é praticamente uma areia de construção, é uma areia de construção. Então, estão secando aí o rejeito e vendendo a um preço mais acessível para a construção civil. Aí eu deixo de jogar na barragem e utilizo na construção civil. Porque é uma areia e já está na granulometria correta, porque eu moí ele lá no meu moinho, dentro da minha usina. Então é só vender, é só secar e vender. Então já estão reduzindo aí a quantidade de barragens, aproveitando o rejeito na construção civil. Esses minérios de ferro, eles são óxidos, né? Principalmente ali a hematita, e também tem carbonatos que são retirados em baixa proporção. O beneficiamento aí é simples, teoricamente, né? Às vezes pode utilizar somente separação magnética ou vai precisar da flotação, né? Na nossa região aqui ainda faz a flotação para enriquecer mais esse concentrado, conseguir uma eficiência maior na retirada do ferro. Na produção mundial, o Brasil está ali entre os principais produtores de ferro, a China está liderando ainda, né? O método de lavra vai ser variável, dependendo do tipo de minério, né? A maioria das vezes é por bancadas, né? Faz ali a mineração por bancadas com o uso de explosivos, e a gente tem o destaque brasileiro aí na nossa mina de Carajás, que tem um teor médio ali de 67% de ferro. É o teor mais alto que a gente tem no planeta Terra. Então, ali tem um destaque muito grande para esse minério de ferro. Ele já sai que quase que praticamente concentrado. Algumas localidades, né, gigantes aí do ferro, a gente tem a Vale, que é a maior produtora do minério de ferro no Brasil, localizada ali principalmente aqui no quadrilátero ferrífero, aqui em Minas Gerais, e a gente vai ter também no Pará uma grande jazida de ferro. Há indícios de minério de ferro na Amazônia, minério de ferro muito rico, só que, logicamente, por questões ambientais, ele é inacessível para a gente. A gente não pode estar minerando lá, porque a Amazônia é um bem mundial. Né? Ela é a floresta amazônica, vai ser ali o pulmão do mundo. Né? A existência dela aí ajuda o planeta inteiro. Então, sem chance de fazer mineração lá, para retirar minério de ferro, nem se fosse ouro. Então vai ficar ali mais concentrado aqui em Minas Gerais e ali no Pará. A mineração de cobre, né, também é importante. O cobre ele vai ser, você pode encontrar ele, o cobre metálico sozinho, igual a gente viu lá na mineralogia, como elemento nativo, ou pode encontrar ele em minerais, você tendo que fazer ali a flotação, a recuperação dele dentro da usina. Ele vai ter uma coloração vermelha, laranja avermelhada, ele é um excelente condutor de calor e energia. Né? É com ele que a gente faz os fios, né, para a distribuição da energia elétrica. Além de equipamentos eletrônicos, e também cunhagem de moedas. A produção do cobre separada aí, né, nesse gráfico, a gente vai ter aí o Chile, o Peru, os Estados Unidos, a China e o Brasil como principais produtores aqui. O Brasil é o 15º maior produtor mundial, com uma estimativa ali de 230 mil toneladas produzidas no ano de 2010. A gente vai ter o cobre principalmente aqui no Pará, 51%, em Goiás, 38%, na Bahia ali, 11%. As principais empresas, desculpa, que fazem aí a exploração do cobre, a Mineração Caraíba, a Vale e a Cerab Mineração. O desafio aí dessa mineração de cobre é a infraestrutura de transporte.
né, ainda está inadequada ali na região de Carajás, para escoar essa produção de cobre. A grafita, ela vem sendo utilizada aí, né, desde o tempo das cavernas, ali como decoração, cerâmica, e para desenhar nas cavernas mesmo, né? A gente vai ter encontrar a grafita aí tanto em flocos ou em veios cristalinos, ou até mesmo mineral amorfo dela mesma. Ela tem uma estrutura ali de folhinhas de carbono, né? Então eu vou ter como a estrutura química dela ali folhas de carbono. Isso daí, essas folhinhas deslizam umas sobre as outras, por isso que a grafita é um excelente lubrificante, porque essas folhinhas vão deslizar ali, fazendo a lubrificação de peças. A gente utiliza o grafite em pó ali, em fechadura, né, para ajudar. É tudo aí a grafite, porque por causa dessa estrutura química dela, ela é utilizada em refratários, baterias, lubrificantes, minas de grafite, que é aquela que a gente utiliza no lápis e na lapiseira, e gachetas também. O mercado aí, 80% da produção é da China, então ela tem um domínio aí mundial, e o Brasil ali está na terceira colocação, ele é o terceiro maior produtor. Ele produziu ali, ó, em 2005, né, só para a gente ter uma noção, 75,5, 75,5, né, aqui faltou aqui, seria quilotoneladas. Bom, então seria ali 75 mil toneladas de grafita. Mineração de níquel, né? O níquel ele é um metalzinho branco, prateado, também é um ótimo condutor, ele é muito resistente à corrosão, ele é utilizado na fabricação de aço inoxidável e também utilizado ali em superligas. A produção mundial aí, né, está na Austrália, no Canadá, com 70% do níquel. No Brasil, a gente tem também minas de níquel nos estados do Pará, Bahia e Goiás. Os projetos de níquel no Brasil, em Barro Alto, a Anglo América investiu aí 1,5 bilhões de reais, de dólar, perdão, né? Tendo uma produção ali aproximada de 36 mil toneladas por ano. Niquelândia, né, pela Codemin, 10 mil toneladas por ano de níquel em forma de liga de ferro-níquel. A gente tem a mina de Santa Rita, que é a Mirabela Mineração, né, a maior descoberta de níquel do mundo. E a Onça Puma, que é a Vale, a empresa, capacidade de 53 mil toneladas de níquel por ano. Então, o Brasil tem uma boa participação aí no mundial aí na produção de níquel. Os minerais e as rochas industriais também são destaques no Brasil, né? Esses minerais industriais são aqueles que a gente utiliza diretamente nos processos químicos, processos industriais, né? Às vezes da forma que ele é retirado lá mesmo. Exemplo, calcário. O calcário a gente utiliza aí para correção de solo. Nós teremos aí as argilas que vão diretamente aí para a indústria cerâmica. A gente tem os diamantes que não são utilizados na joalheria. Eu tenho o diamante chamado diamante industrial, que é aquele que não tem aquele brilho para a joalheria. Eu utilizo ele em ferramentas, né, em ferramentas de corte e etc. Então tem vários minerais e rochas industriais aí também retirados no Brasil. Alguns tipos, né, eu já falei. Durante todo o processo ali do beneficiamento, eu preciso estar acompanhando com uma análise química desses minerais. Essa análise química pode ser feita por espectrometria, que são equipamentos que fazem a leitura dos minerais presentes através de raio-x. Eu vou sempre estar coletando amostras
do processo. Então, eu tenho todo o processo de beneficiamento ali, eu vou ter amostras de todo o processo para garantir uma eficiência na minha produção e uma qualidade no meu produto final e as análises laboratoriais. Pego a amostra, levo para o laboratório vai determinar pH, acidez, porcentagem de sólido, teor, salinidade, etc. Eu vou passar, né? Não tem como concluir a disciplina sem falar de sustentabilidade e inovação, né? A mineração, ela é responsável ali por gerar matéria-prima para a indústria, para a agricultura, para a construção civil, para tudo praticamente. Então não tem como falar de futuro, não tem como falar de desenvolvimento sem a mineração, né? E não tem como falar de desenvolvimento, não tem como falar de tecnologia sem falar em sustentabilidade. A mineração sofre muito preconceito, né, por ela ter um impacto muito visual, né, por ela trabalhar ali em grandes proporções, ela gera um impacto visual muito grande nas pessoas. E às vezes, por falta de conhecimento, culpam a mineração por tudo que acontece. Só que a mineração, ela segue, né, a lei de forma rígida. A lei é apertada para a mineração. Eu não consigo fazer uma mineração de grande porte se eu não respeitar as leis ambientais. Eu fecho uma mina, eu fecho uma mineradora por causa de, por exemplo, um animal que possa entrar em extinção. Que foi o caso ali, né? O caso que a gente conhece aí de patrocínio. Demorou anos para abrir por causa dos animais que tinham ali que poderiam estar entrando em extinção. Então, a mineração, ela sofre esse preconceito, mas ela cuida muito do meio ambiente. Mais do que a agricultura, mais do que a indústria civil, né? E entre outras aí. A mineração está trabalhando cada vez mais com tecnologias para reduzir os impactos. Não tem como não impactar. Só da gente existir, só da gente respirar, a gente está impactando o meio ambiente. A mineração não vai ser diferente, ela vai impactar, mas ela está cada dia mais procurando tecnologias novas para impactar menos. Por exemplo, a secagem do rejeito para não ter barragem, a utilização desses produtos, desses rejeitos que eram descartados na construção civil, é uma forma de reduzir impacto, né? E a questão da recuperação. A mineração é uma das únicas atividades aí que, para funcionar, precisa ter um plano de recuperação de área degradada. Então, a mineradora é uma das poucas indústrias que fecha e precisa recuperar toda a área que ela acabou impactando com a sua operação. Ok? E nós ficamos por aqui, né? Chegamos ao fim de mais uma disciplina, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu tive que correr um pouco, porque a disciplina é grande, 3 aulas são difíceis, apertadinhas para a gente cumprir o conteúdo, mas acredito que eu consegui. Me colocar à disposição de vocês, né? Vocês têm meu telefone, podem entrar em contato, qualquer dúvida que tiver. No mais, muito obrigado, né? Boa prova para vocês, vai dar tudo certo, e a gente vai ter aula de estabilidade de taludes mais para o final do mês, se eu não me engano, daqui 2 semanas. Certinho? Certinho, boa Certo. noite. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos aí. Valeu, Alisson. Obrigado, hein? Um abraço. Bom, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado, até mais.